Olá, economáticos! Voltei aqui em 2021 para a gente continuar a nossa análise sobre fundos imobiliários e hoje o FII que a gente vai analisar aqui juntos é o XPLG11. Então, vem aqui comigo! Bom, gente, entrei aqui na página do Funds Explorer, tá? Na parte do XPLG, que é um fundo que a gente vai analisar hoje, tá? A gente tem aqui o XPLG hoje está sendo negociado a R$ 120,82. Hoje eu tô gravando aqui no dia 29/1. A liquidez diária são de 60 mil negócios por dia, então isso é uma liquidez muito alta e muito boa para um fundo imobiliário, mostra que ele é um fundo líquido, caso você precise eventualmente resgatar. O último rendimento dele foi de 60 centavos, o dividendo yield mensal dele aqui tá de 0,48%, o que entra na linha dos fundos imobiliários que pagam entre 4% e 6%, 7% de proventos ao ano, tá? O patrimônio líquido deles são de 2,3 bilhões e o valor patrimonial, que é realmente o valor por cota de todos os ativos que esse fundo tem, é de R$ 109,34. O PVP dele aqui, que é um importante indicador para vocês olharem quando vocês forem estiver comprando um fundo imobiliário, está entre 1,11. O que esse PVP quer dizer? É nada mais que o preço da cota hoje, ou seja, os R$ 120, dividido pelo valor patrimonial, R$ 109, que daria esse resultado aqui de 1,11. Ou seja, ele está sendo negociado a um valor maior do que o seu valor patrimonial por cota. E isso é bem comum em fundos imobiliários, tá? Principalmente por conta dos benefícios que o fundo imobiliário ele dá, como essa questão dos proventos mensais, de um dividend yield anual bom, de uma segurança mesmo, porque ele tem menos volatilidade que as ações, tá? Então, por isso que o PVP aqui de fundos imobiliários realmente é maior do que 1. Se ele tivesse sendo negociado aqui abaixo de 1, significaria que ele estaria sendo negociado com um valor de cota inferior ao valor patrimonial dele, tá? Bom, o XPLG ele é um galpão logístico. Basicamente, um galpão logístico, ele fica localizado ali em áreas estratégicas, geralmente perto de fábricas produtoras, perto de estradas, principalmente porque os galpões eles têm essa função de centro de distribuição e nada mais é do que um local onde as empresas, os comerciantes armazenam seus produtos recém-produzidos durante um período até que esses produtos sejam enviados para as lojas para comercialização ou para fábricas para serem utilizados como insumos ou até mesmo até que você compre esse produto no e-commerce e esse produto chegue na sua casa. Os fundos de galpões logísticos, eles deram uma guinada muito boa agora durante a pandemia, principalmente por conta da guinada do próprio e-commerce em si. Foi muito demandado compras via aplicativos, via internet e os produtos dessas empresas, para as empresas é mais barato elas alugarem um galpão logístico de um fundo imobiliário e fazer a administração daqueles produtos ali no centro de distribuição do que realmente construir, comprar um terreno, construir um galpão imobiliário em si. Então, por isso aqui que o XPLG ele também é considerado um fundo de tijolo, justamente porque ele é uma construção realmente dos galpões logísticos, tá? Descendo aqui embaixo, a gente tem o histórico de cotação. Você pode ver que ele deu uma volatilidadezinha aqui no mês de janeiro, tá? Mas é coisa pouca, é de 124 a 120 reais, depois ele bateu 120 de novo, foi para 122, caiu para 120, então a volatilidade é mais ou menos nesse parâmetro, tá? Isso também depende muito do mercado. Vale ressaltar que recentemente ele teve agora a integralização das cotas, da subscrição e da oferta que o XPLG fez. Então, a integralização dessas cotas quer dizer que agora a gente tem mais cotas circulando no mercado do XPLG. Bom, aqui para baixo vocês têm as informações básicas, tá? Como quantidade de cotas emitidas, data da constituição do fundo, CNPJ, público-alvo, segmento, prazo de duração indeterminado, tipo de gestão ativa, taxa de administração, né? Afinal de contas, os fundos eles têm um administrador e é por isso também que a gente gosta de investir em fundos imobiliários, porque a gente terceiriza essa gestão. E a gente também tem a taxa de performance aqui, que é 20% do que exceder o benchmark. E o benchmark aqui do XPLG é o IPCA mais 6% ao ano, então um benchmark bem alto, tá?
Hoje esse benchmark daria aí em torno de 8, 9% ao ano. Então, o que exceder dessa rentabilidade, o administrador do fundo, ele teria direito ali a 20% desse valor, que seria a taxa de performance, tá? Aqui vocês conseguem ver o histórico de dividendos, tá? Vocês conseguem ver aqui que a partir de agosto de 2018, até então ele vem se mantendo aqui um rendimento constante, tá? Ali na média dos 60 centavos por cota, 64 centavos por cota. E aqui tem as rentabilidades, tá? E aí, dos últimos 12 meses, a rentabilidade desses proventos aqui em relação ao valor da cota foi de 6,8% ao ano. Por isso que os fundos imobiliários, eles são interessantes, porque você tem uma rentabilidade ali anual interessante para você, você recebe proventos mensais justamente para poder aportar na sua carteira, ou dependendo da sua fase de vida, também usufruir desses proventos. Você também tem uma variação do valor da cota, mesmo que você pagou, bem menor, justamente porque os fundos imobiliários, eles são mais previsíveis do que as ações. Aqui tem uma pequena simulação do XPLG, tá? Aqui ele perdeu para a poupança, mas eles fazem uma análise aqui dos últimos 12 meses. E isso considerando principalmente o efeito que a gente teve aqui na pandemia, justamente porque no crash da pandemia aqui no Brasil, ali em meados de março, abril, o mercado de capitais ele reagiu muito forte a isso e os fundos imobiliários eles não escaparam dessa reação. Então, por isso eles tiveram as suas cotas, né, bastante descontadas. Então, quem comprou ali lá no crash da pandemia se deu bastante bem porque a cota se valorizou de lá até então. Aqui tem o valor patrimonial do XPLG, que vocês podem perceber que é bem constante também, tá? O valor patrimonial da cota. E aqui a parte que eu digo que é uma das mais importantes quando você vai analisar o fundo imobiliário, que é os ativos do XPLG11. Você vê aqui que ele é um ativo que eu considero multi. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar o link aqui para vocês dos 8 passos para escolher um fundo imobiliário. Ele tem 13 ativos e ele está espalhado em 6 estados, então ele tem uma distribuição geográfica bem alta. Aqui você consegue ver toda a localização de todos os ativos, área bruta locatável, enfim. E só por aqui vocês já conseguem ver também que alguns clientes deles, como por exemplo a Renner, CD Centro de Distribuição, então Centro de Distribuição da Renner, Centro de Distribuição da Via Varejo, da Panasonic, da Leroy. Então, os clientes dele, você já olha pelo supermercados Dia aqui, você já olha pelo cliente dele, que são clientes conhecidos, que são clientes altos e que são clientes também consolidados no mercado. Então, a chance de um cliente desse também dar um calote no XPLG e atrasar algum tipo de aluguel ou algum tipo de coisa, não querer renovar o contrato, é bem menor do que se fosse clientes um pouco menores, um pouco mais desconhecido. Aqui a gente tem a parte da vacância do XPLG11, tá? A gente tem aqui duas vacâncias, a vacância física e a vacância financeira, tá? Vamos começar pela física. A física é realmente qual a parte ali daqueles metros quadrados dos galpões logísticos do XPLG não estão sendo alugados, estão sem clientes utilizando, tá? E aí você vê aqui que ele começou o ano com uma vacância de 4%, e aí ele teve uma vacância grande agora de 9% em julho, e depois disso ele teve o chamado vacância financeira. A vacância financeira é porque ele vendeu um ativo, tá? Aqui em agosto, para você que quer ver qual que foi esse ativo que ele vendeu, mais detalhes dessa venda, tá? Vocês têm que olhar o fato relevante do dia 3 de agosto de 2020, porque essa venda ela foi realizada em julho de 2020, tá? E aí essa vacância financeira é justamente porque o fundo ele ainda está recebendo as parcelas de pagamento desse imóvel que ele vendeu. Então, por isso que fica aparecendo aqui a vacância financeira dos meses em diante, justamente porque ele está recebendo ainda as parcelas desse pagamento. E aqui tem a parte dos comunicados, tá? E aí eu vou clicar aqui no relatórios 31/2 de 2020. Esse relatório que eu estou olhando aqui é o relatório do dia 31/2 de 2020, porque foi o último relatório divulgado, tá? Tem um comentário aqui do gestor, as informações gerais, distribuição de rendimentos, o fluxo financeiro, caso você queira analisar, tem a receita, os lucros, receitas de FII, e os resultados e tudo mais, para você analisar também, tá?
Aqui a gente também tem o resultado da distribuição financeira em gráfico para você olhar. E aqui nesse gráfico vocês conseguem ver a comparação entre o valor de mercado da cota, o valor de mercado da cota mais o rendimento e o IFIX. Geralmente os fundos imobiliários eles são realmente bem coladinhos aqui na linha do IFIX, como vocês podem ver. Ele começou a superar o IFIX agora em meados de 2020, na consideração do valor de mercado da cota mais os rendimentos, e ele ainda está superando até então, segundo um relatório inicial aqui, até dezembro o IFIX, tá? Na questão do valor de mercado da cota mais o rendimento, que é o que eu particularmente acho o correto de fazer essa comparação de rentabilidade, ao invés de como você comparar só realmente o valor da cota do mercado, só a rentabilidade do valor da cota do mercado, justamente até porque fundos imobiliários não tem essa variação grande nos valores da cota, como eu já expliquei. Então, para mim, a comparação correta é realmente você fazer a rentabilidade do valor de mercado da cota, mais todos os rendimentos que aquele fundo imobiliário já te forneceu. Nessa questão, o XPLG vem batendo o IFIX, tá? Desde ali de novembro de 2019. E aqui a gente tem investimentos por classe de ativos, tá? O XPLG ele também investe em outras cotas de FIIs, outros tipos de aplicações financeiras como CRIs. Aqui na parte de portfólios, tá? Vocês conseguem ver os clientes realmente do XPLG. A gente tem a Via Varejo aqui como sendo a maior locatária, seguido aqui de um especulativo Cajamar, que é um imóvel que eles estão construindo ainda, tá? Depois a gente tem a Leroy, a Renner, o Grupo Pão de Açúcar, o Supermercado Dias, a Panasonic e a Unilever. Então você vê que os clientes dele, repito aquilo, são clientes consolidados no mercado, clientes grandes, tá? Então o risco de calote de algum desses clientes é bem baixo. O setor de atuação aqui também, 39% sendo do comércio varejista, e aí por isso que eu ressalto, se você está procurando investir mais nessa questão de e-commerce, um fundo imobiliário de galpão logístico que tenha grande parte ali do seu portfólio concentrado em varejo é interessante, tá? Essa parte aqui do especulativo que foi o que eu informei, que está em construção. Enfim, temos aqui material de construção, que eu acredito que seja a Leroy, comércio de distribuição de alimentos, que seria o Grupo Pão de Açúcar Dia, e a logística. E aqui a gente também tem correção dos contratos, que é bem legal também vocês olharem. A gente tem aqui maior parte dos contratos ali sendo corrigido pelo IPCA, e a outra parte aqui, grande parte, 40%, sendo corrigido pelo IGPM, que também é um bom momento você ter um fundo imobiliário que tem essa correção do IGPM, justamente porque a gente está aqui nessa alta do dólar, tá? E aí eu vou deixar um vídeo aqui que a gente explica todos os índices de ações, que vocês vão entender por que o IGPM é bom quando o dólar está alto, tá? E aqui tem a atualização dos contratos, vencimento dos contratos, que é o ponto que eu ia tocar, que é interessante vocês se atentarem também, que para 2022 ele vai ter 20% dos seus contratos ali vencendo. Então, o gestor desse fundo imobiliário, ele vai ter que trabalhar realmente para renovar esses 20% dos contratos, senão o fundo vai ficar ali com uma vacância não tão legal. Aqui tem evolução da vacância física, composição física de consolidada, que a gente já entrou também. Ativos imobiliários aqui vocês conseguem ver aqui no mapa do Brasil que eles disponibilizam a distribuição. Então tem aqui 30% em Pernambuco, uma pequena parte em Minas Gerais, outra pequena parte em Rio de Janeiro, mas a maior concentração realmente é em São Paulo e Pernambuco, tá? Também tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aí vocês conseguem ver aqui questão de condomínios, número de locatários, vacância física, empreendimentos e construção aqui, que eles estão com 2 empreendimentos, e todos os ativos imobiliários, todos os detalhamentos do contrato. Eu gosto de olhar também, e isso está aqui no relatório gerencial, então vocês conseguem ver todos os locatários por estado, tá? Área construída, e aqui, ó, tipo de contrato, típico, atípico, mês de correção monetária, o indexador de cada contrato e o vencimento de cada contrato, tá? Bom, gente, aqui embaixo a gente tem apenas as fotos dos endereços. Então, se vocês quiserem ver mais fotos desses galpões logísticos para certificar da qualidade do galpão, entrem lá no site da Vortex, da gestora, para olhar mais fotos, tá? Mas vocês podem ver aqui só pelo relatório gerencial, que são áreas bem grandes. Aqui, ó, o especulativo Cajamar que está construindo, tá?
mas são áreas bem grandes, galpões grandes, e aí vocês conseguem ver tudo no site também da gestora. E aí aqui eles falam um pouquinho mais desse ativo em desenvolvimento, que é o especulativo do Cajamar, que eu tinha falado, que ele vai ser entregue para a distribuição da Leroy Merlin. Isso acontece muito, tá? Da empresa contratar um fundo imobiliário para fazer a construção ali de um galpão logístico para ela nos parâmetros que a empresa já deseja. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do XP LG11. Se vocês querem mais análises, mais comentários sobre outros fundos imobiliários, comenta aqui embaixo do fundo imobiliário que você quer essa análise. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, é recomendável que você faça a sua análise do fundo imobiliário por decidir comprar ou não. Eu particularmente tenho o XP LG11 na minha carteira porque eu gosto bastante do segmento logístico. É isso, deixe seu like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a valorizar o seu trabalho e até a próxima!